Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ari, alguns me chamam também de pastor Aristóteles. Ari fica mais fácil, né? E nós estamos hoje na lição número 4, hoje, dia 27 de julho de 2025. E nós estaremos mais uma vez utilizando a nossa revista de Escola Bíblica Dominical Adultos da CPAD. E o assunto do nosso trimestre é a igreja em Jerusalém, a igreja lá no princípio em Jerusalém. Vamos comentar durante todo o trimestre sobre o assunto doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, nós sabemos realmente que a história conta a dificuldade que foi esse início da igreja. A igreja que nasceu ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, praticamente umas 120 pessoas estavam ali reunidas, e foram batizadas com o Espírito Santo. E hoje, que é dia 27 de julho, estaremos falando acerca do tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo, nesta aula de número 4. E nós estamos aqui falando do Centro Evangelístico Internacional, aqui em Caraí, Rua Lemos Cunha, 577, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Se você quiser nos dar a honra de, ao passar por aqui, se você não é aqui do Rio de Janeiro e quiser dar uma passada aqui na igreja, aos domingos, as nossas aulas geralmente começam às 9 horas da manhã. Vai até 10 para as 10, quando tem o nosso culto, e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós, se você quiser gostar e quiser se matricular aqui na igreja, na nossa Escola Bíblica Dominical, sabendo que nós temos turmas, como começo daqui, adultos se dividem em turmas para homens e turmas para as mulheres. Fica melhor assim. Temos também Escola Bíblica Dominical para adolescentes. Temos os nenenzinhos também que ficam aqui no nosso berçário. Então você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá? E se você quiser se matricular, você vai receber uma revista como esta, tá? Gratuitamente, claro, obviamente, desde que você se matricule. A lição número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo, tem como texto áureo, sempre é assim, né? Tem um texto áureo e depois a verdade prática, e você verá isso aqui na revista. Nós não vamos ficar lendo a revista, vamos ficar apenas comentando, dando um comentário a mais do que a revista já fala. Então, texto áureo está em Atos, capítulo 4, versículo 35. Basicamente, estaremos estudando o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos hoje. Esse 4:31 diz: tendo orado, eles que estavam ali, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ou seja, teve um tremor. Esse moveu-se, não é saiu daqui, foi para lá. Houve um tremor. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática diz que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Ou seja, não tem medo de levar a palavra aonde quer que seja. A leitura bíblica em classe você pode ler na sua revista, em casa, você que está em casa.
estará em Atos, capítulo 4, versículos de 24 a 31. Estamos aqui lendo a edição Almeida, Revista e Corrigida. É só você botar lá no Google ou qualquer outro site de busca, você bota lá AT4, né, 2 pontos, aí você bota 24-31, ARC, ARC, pronto, aí vai aparecer para você. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, estaremos aqui agora destrinchando esse pequeno trecho de Atos dos Apóstolos. Já começamos lá no princípio, capítulo 1, 2, e agora nós estamos no capítulo 4, nessa lição número 4. Os objetivos da nossa lição sempre serão 3: identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Isso é importante para os dias de hoje. Segundo, demonstrar como analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E terceiro, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Esses 3 objetivos serão alcançados aqui nesta lição de hoje. Bom, a nossa introdução diz o seguinte: vem a pergunta: como a igreja pode permanecer firme e influente em um mundo hostil em meio às perseguições? Como? Estamos chegando aí numa situação política mundial que nós que estivemos já vivos na época passada da primeira eu não encontrei, não atingi, mas a Segunda Guerra Mundial, coisas difíceis acontecendo e a igreja sendo perseguida, mas isso aqui não se compara com o que eles passaram naquela época em Roma. Uma igreja cheia do Espírito não se abala diante das adversidades, mas persevera, ora com fervor
e anuncio o Evangelho com ousadia. Nada para a igreja. Nada para. Coliseu não parou a igreja, tem uma música que fala sobre isso. Os romanos não pararam a igreja. As guerras, os leões não pararam a igreja. Antes, essas provações fizeram com que o povo buscasse mais a Deus e a resposta dele foi imediata. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta provações. Por quê? Porque ela é muito forte nela mesma? Não. Porque ela é cheia do Espírito Santo. Um dos componentes da Santíssima Trindade foi-nos dado, foi-nos permitido. Jesus falou, eu preciso ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o outro, ele chamava de o outro Consolador, não virá a vós, eu preciso ir. E ele foi. Mas o Espírito Santo veio com grande poder sobre a igreja. Marcos, capítulo 10, versículo 19, diz, todavia, quando vos prenderem, disse Jesus, não vos preocupeis em como ou o que haveis de dizer, mas o mesmo Espírito colocará em vossa boca o que devereis responder a toda pergunta que se vos fizer. Então, isso aconteceu e acontece até o dia de hoje e continuará até que a igreja seja arrebatada no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. Isso acontecerá. Então, temos aqui o primeiro tópico desse primeiro objetivo, que é, primeiro objetivo, uma igreja perseverante. Esse é o primeiro objetivo. São 3. Uma igreja perseverante. Nesse primeiro objetivo, temos 3 tópicos. O primeiro tópico desse primeiro objetivo, você vê na tua revista aí, é uma igreja que suporta o sofrimento. Está escrito assim, suporta o sofrimento. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na sua missão. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Veja só, na lição número 3, houve ali o batismo com o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, quando perguntam a eles, até brincaram, né? Disseram assim, e eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Mas como é que pode? Eles são galileus, não têm estudo. É um localzinho que não tem uma faculdade lá. E eles estão falando, e nós entendemos eles falarem nossas próprias línguas maternas. E dá-lhe uma relação de povos que estavam ali em Jerusalém. Muita gente. Mas alguns brincaram, disseram assim, não, estão brincando apenas bêbados. Estão falando bobagem, bêbados. Pedro levanta e fala, varões, irmãos, esses homens que estão aqui não estão bêbados, não estão cheios de mosto, sendo já ainda
a hora terceira, que é 9 horas da manhã. Mas, aí começa a pregar. Houve ali algo interessante. Pessoas falando em línguas estranhas. Dom de Deus. Mas, essas pessoas não curaram ninguém ali. A pregação de Pedro fez com que quase 3.000 pessoas se convertessem. Quase 3.000 pessoas. Aquele, Jesus falou, que virá, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E ali estava o Espírito Santo atuando, mas ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Agora, capítulo 4, verso 3 e 8, diz assim: lançaram mão deles. Quem? Os religiosos lançaram mão deles. Quem eram eles? Então, Pedro e João, que tinham encontrado um homem que tinha aproximadamente 40 anos e que tinha nascido coxo. Ele não andava. Ele era paralítico, as pernas não se mexiam. Cheio do poder do Espírito, quando esse homem diz: me dá uma esmola, Pedro olhou para ele, fixou os olhos nele e disse: olha, eu não tenho prata, porque eu sei que você quer isso, prata ou ouro, né? Eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias, eu te digo, levanta e anda. E aquele homem levantou e já saiu pulando, não teve nem fisioterapia. Já saiu pulando. Quer dizer, na hora em que houve toda aquela situação atrás, em que Pedro pregou pela primeira vez, 3.000 pessoas se converteram e ninguém foi preso. Mas aqui, o mesmo Pedro, que ia para o templo, cura um homem paralítico. Falar e falar e falar é um sinal maravilhoso, mas fica só nisso. Agora, ver um cego, de repente, de nascença, começar a enxergar, peraí. Aí não. Aí vai ficar ruim para a gente, diriam os religiosos. Esse homem, todo mundo sabe que ele é coxo, que ele nasceu assim, desde o ventre da mãe. A palavra diz exatamente assim, desde o ventre da sua mãe. Aí, não. Esses sinais que começam a acontecer são um estalo para que comece uma grande perseguição contra a igreja. E já estão aqui querendo prender Pedro e João. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já, isso é Atos capítulo 4, verso 3, pois era já tarde. Verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Essas pessoas estavam preocupadíssimos. Porque na primeira pregação foram 3.000. Não foi somente porque o homem começou a andar, mas porque aos 3.000 se somaram mais 2.000 pessoas. A igreja passou do 0 para 5.000 pessoas. Os religiosos, os dirigentes religiosos. Religião é um troço difícil. Tá?
É Deus tentando unir, fazendo uma força titânica para juntar e a religião afastando. Quando Deus é um só. O Deus que todos buscam é um só. Talvez alguns busquem de maneira diferente, mas buscam a Deus. E o que acontece é que Deus não para a sua obra. Então, os religiosos estavam realmente preocupados. Já começaram a perseguir a igreja. Atos 4, 16, verso 16, 17, diz o seguinte: dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, todo mundo, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Isso daí está em Atos 4, 22, que diz que esse homem, Atos, lá na frente, pega um pouquinho mais na frente, Atos 4, 22, vai dizer que este homem tinha mais de 40 anos. Ou seja, ele tinha em torno de 40 anos. Quando Pedro e João chegaram a ele e disseram: levanta e anda. Olha, 40 anos, quem que ia ao templo que não conhecesse esse homem? Então, os religiosos estavam preocupadíssimos. Versículo 17 diz assim: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais neste nome. Ele nem falaram assim, no nome de Jesus, é neste nome, não quero nem ouvir a homem algum. Quem está aqui falando isso é o sumo sacerdote com toda a sua família, os principais da igreja da época. Todo mundo estava preocupadíssimo. Os saduceus, aqueles que, como Paulo, religiosíssimo, também estavam ali no meio, representantes do povo, estavam preocupados, porque eles nunca tinham visto isso acontecer. Até ali foram 400 anos de silêncio, que a Bíblia diz que não houve profeta, não houve milagre. E agora começou a acontecer. Aquele homem morreu. Tudo isso vai parar, mas não, continua a acontecer e agora com uma força muito grande, porque antes era uma só pessoa que fazia, agora uma multidão está fazendo os milagres. Passemos agora para o segundo tópico desse primeiro objetivo. Essa igreja não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos: olha, vocês parem de falar neste nome. Eles deram ordens expressas para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus. Quem falou isso aqui foi Pedro. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. Pense bem, Deus está nos mandando fazer o que estamos fazendo. Vamos obedecer a Deus ou a vocês? Leve isso em consideração. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Uma das marcas que a igreja recebeu ou está perdeu ou está perdendo no poder do Espírito é a sua aceitação de princípios
e práticas que afrontam aquilo que é escrito, nos é colocado pelas Escrituras. Aceitar o errado como certo e o certo como errado não é algo que a igreja possa, de alguma forma, aceitar. O errado continuará sendo errado. O certo continuará sendo certo. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem o caminho que é Jesus, sem a verdade que é Jesus, e sem a vida que vem através de Jesus, nós não somos nada. Não chegaremos a lugar nenhum. O homem não é nada. Apocalipse 2. Dá uma paradinha, pega a Bíblia, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, versos de 2 a 5, diz o seguinte, é a primeira acerca, aqui está falando, são 7 cartas que são escritas às igrejas. E a primeira carta é a carta a Éfeso, ou seja, aos Efésios. Capítulo 2, o Apocalipse, versos de 2 a 5 só. Eu sei, dizendo o anjo do Senhor, a igreja, falando sobre a igreja que estava em Éfeso. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, essa igreja que está aqui em Apocalipse, de Éfeso, era uma igreja, assim que ele começa a escrever, diz, olha, você é uma igreja que tem um trabalho maravilhoso, ajuda as pessoas, um trabalho social muito forte, mas você também não gosta daqueles que se dizem apóstolos e não são, daqueles que ensinam coisas que não são condizentes com a palavra de Deus, você não aceita. Isso é muito bom, mas você esqueceu o primeiro amor. Você esqueceu o principal. Sim, deve continuar fazendo isso, mas sem esquecer de buscar a presença do Espírito Santo. E uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela é apenas uma empresa, um ajuntamento de pessoas, talvez um clube. E Deus não quer isso. Deus quer participar. Ele faz a obra. Não é a igreja que cura, é o nome de Jesus. Pedro curou aquele homem no nome de Jesus. Foi o nome de Jesus que curou. Então, ele diz, se você não se arrepender, a tua obra é muito boa, você faz muitas coisas boas, maravilhosas, eu estou gostando disso, mas se você continuar assim, longe de mim, fazendo sozinho a obra, eu vou arrancar o teu castiçal, eu vou arrancar a tua luz,
Cuidado. Então, ali, no início da igreja, você vê a situação está acontecendo, a perseguição está acontecendo porque os sinais estão acompanhando a palavra. Os sinais estão acontecendo. E começa a perseguição. Uma perseguição que já começa com a morte de um dos principais. Tiago, irmão de João, daqui a pouco vai ser decapitado por Herodes. Essa igreja que anda no Espírito, ela está convicta de sua fé. Olha, não adianta tentar vir com blá, 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 porque é Deus falando. Vamos ver o seguinte, quando o assunto é Deus, todos nós somos doutores, pós-graduados, todos. Até o ateu é. Todos nós nos achamos como aqueles que sabemos tudo. Vai bater um com o outro, discutir, vai ser só discussão. Por isso Jesus falou, o serviço, o trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo vem de Deus. O homem não pode se libertar por obras. É bom fazer obras? Sim, é bom. É muito bom. Mas, se o Espírito Santo não estiver em nós, diz a palavra de Deus, as vossas obras são para mim como trapo de imundícia. As vossas boas obras, desculpa, falei as vossas obras, não, as vossas boas, as vossas melhores obras são para mim como trapo de imundícia. Se a mão de Deus não estiver atuando em nós, quem somos nós? Basta passar um carrinho e passar na frente no trânsito que aquela pessoa ótima, boa, de repente já solta um monte de vespas, de repente normaliza de novo, quem sabe, mas depende do momento. Nós não somos nada. Não somos nada. Mas todos nós nos achamos doutores quando o assunto é Deus. Porque você não sabe mais do que eu sobre Deus, e nem você também. Então começa-se ali uma grande discussão que não chega a lugar nenhum. Deus não é religião, mas Ele quer falar comigo e quer falar contigo. Ela então, João 16, versos 8 a 11, diz, Jesus falando, e quando Ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica melhor. Do pecado, porque não creia em mim. O pecado, as nossas menores faltas que cometemos, nos afastam de Deus. Fazem com que nós percamos a visão espiritual, porque o pecado gera morte. E a morte, ela não crê em Deus. Ela não crê em Deus. A morte não aceita Deus. A morte é morte e Deus é vida. Então, pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. A justiça, ainda nesse momento, ainda ia ser feita, será feita. Aquele que nasceu sem pecado, por obra do Espírito Santo, viveu sem pecado, ele seria colocado sobre uma cruz, sobre um madeiro. E todo aquele, diz a palavra de Deus, que for morto em uma cruz, for julgado pelos príncipes e condenado a morrer numa cruz, será considerado por mim maldito.
E Jesus morre numa cruz e vira maldito. Mas não fez pecado algum, não cometeu pecado algum. Deus errou então? Não. Deus pega os nossos pecados e coloca na cruz sobre ele. E ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O pecado nos afasta de Deus. Jesus ali é afastado da presença da Trindade. E também do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, na cruz, ele é julgado e condenado. Passemos agora para o segundo objetivo. São 3, né? Uma igreja cheia do Espírito. Agora, uma igreja que ora com poder. Orar. Jesus ensinou o Pai Nosso. Não é para ficar repetindo. É bom repetir, é. Mas não é oração. Quando ele orou, foi oração. Quando eu repito, é reza. Eu já falei aqui uma vez, eu sou capaz de fazer uma conta assobiando o hino nacional. Tantas pessoas falam uma coisa pensando outra. Então, a reza é isso. Não sai do coração, é apenas algo decorado. Deus quer que você, que nós falemos, conversemos com Ele, que nós venhamos a abrir o nosso coração a Ele. Aí você até se assusta às vezes, porque Ele vai falar contigo em sonhos e de diversas maneiras. Tendo Deus falado aos nossos pais, diz Hebreus capítulo 1, de diversas formas e diversas maneiras, a nós nos tem falado hoje pelo seu Filho, Jesus Cristo, pelo seu Espírito. Isso é diferente. Então, orando com propósito, é o primeiro tópico do objetivo 2, os crentes oraram com um propósito que é glorificar a Cristo, e por isso foram específicos. Então, eles estavam sendo específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga, uma oração de reza decorada. Não, foi um abrir do coração, um derramar do coração diante de Deus. Como, por exemplo, quando uma mãe que perdeu o filho e levanta o seu clamor diante de Deus. Aquela dor é um coração derramado diante de Deus. Eu estava no hospital certa vez e lá na Covid, né? E uma criança tinha acabado de morrer. Uma criança que foi para casa, voltou e morreu. E a mãe deu um urro. A enfermeira que passou perto, eu estava assim daqui para ali, a enfermeira que passou perto com uma cara, não gostei, ia falar com ela, ele estava assim perto de mim, eu só fiz assim com a mão e falei assim com ela: tem certeza que você vai tentar calar a dor de uma mãe? Tem certeza? E ela olhou para mim, a cara feia, e foi embora, deixou a mãe ali. Esse é o sentimento que Deus quer que nós coloquemos diante dele. Não precisar alguém morrer para fazer isso aí, mas sentimento, não palavras ocas, palavras decoradas. Então, não foi oração vaga. Nessa oração, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar de Jesus.
Uma mensagem tão cristocêntrica. Veja só, eles sabiam que iam ser perseguidos. Tipo assim, tô nem aí para isso. O que eu quero fazer é a vontade de Deus. Senhor, faze a tua obra através de nós. Vamos ser perseguidos, hein? Mas tá legal. Atos 4, versos 29 e 30, 2 versículos, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, olha para as ameaças deles, e conhece e concede aos teus servos, que somos nós, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto isso, estenda a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A Bíblia é toda cristocêntrica. Toda ela aponta para um sacrifício, e esse sacrifício está em Jesus na cruz, por mim e por você. E algo histórico que não se pode sequer discutir se houve ou não. Porque na folhinha, hoje é dia 27 de julho de 2025, isso tem relação com a vinda de Jesus. Um fato histórico. Agora passemos para o segundo tópico de uma igreja que ora com poder, que é orando com unidade. Orando com unidade. Veja só, ele fala aqui, nesse versículo, enquanto concede aos teus servos que falem com ousadia. Ou seja, nós, unidade. Né? Olha, eu quero, me dá isso para mim, esse dom, não é para a igreja. Orando, então, com unidade. A concordância do escritor Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homopsímadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Um grupo de pessoas, essa unânimes, é um grupo de pessoas atuando com um propósito e harmonicamente. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Por isso nós falamos o amém. É necessário que você escute a oração do outro. Há momentos em que todo mundo ora junto, mas há momento em que um levanta a voz e o outro diz amém, ou seja, assim seja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. No meio da igreja, há crentes mais experientes, outros mais novos, que estão ainda aprendendo, há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas todos eles formam uma só unidade, um só corpo, vários órgãos, vários, os olhos, os ouvidos, cada um com uma função, mas servindo a um só corpo, de onde a cabeça é Cristo. Ele é o nosso comandante. Ele é aquele que nos orienta em tudo, livra, alimenta, nos dá graça. Então, ainda sobre uma igreja que ora, nós vemos Atos capítulo 4, versículo 24, que diz: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Reconhecer quem é Deus. Conversar com Deus.
E Deus responde. Deus responde. Por isso, quando alguém vier para discutir contigo, você se cala, porque você sabe, você não convence ninguém. E nem vai convencer, mas o Espírito Santo fará isso. O Espírito Santo tem essa função. E nós já temos orado para que ele continue, enquanto nós pregamos a palavra, que ele faça a obra. A glória não é nossa. Para o mais empedernido de coração, duro de coração, que brinca com tudo da palavra de Deus, Deus te ama. Deus quer falar contigo, particularmente. Terceiro tópico de uma igreja que ora, tem essa função, orando fundamentada na palavra de Deus. Então, essa igreja, ela ora, mas não é uma oração do que eu penso somente. Obviamente, os meus sentimentos, como eu disse, eles vão aparecer. Deus quer isso. Às vezes você vê, por exemplo, Amós, o profeta Amós, como ele começa a falar, bem lá depois de Amós, lá no final da Bíblia já, no Antigo Testamento, diz assim, que Amós, ele fala, Senhor, e aí, como é que é? Ele está brigando com Deus. E daqui a pouco Deus já começa a falar com ele, já ele vai caindo, e vai caindo. Salmo 73, o próprio Asaf, ele fala, olha, eu estava mal, eu estava muito ruim. Eu comecei a ver que os ruins conseguem sobreviver com grande poder. E aquele que faz as boas obras estão sofrendo. Olha, se mais um pouquinho eu me desviava, diz Asaf, quase que eu me desvio. Eu não aguentava mais ver isso. Até que, sempre terá um até que. Até que eu entrei na casa de Deus e Deus falou comigo. E eu entendi por que essas coisas acontecem. Porque Deus é bom. Ele quer antes que o ímpio, que aquele que brinca, que faz galhofa, se arrependa. Ele quer isso. O nosso pensamento são bem abaixo, bem aquém, né, do desejável, mas Deus nos ama. Então, orando fundamentada na palavra de Deus, não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra de Deus é orar crendo e afirmando ou reafirmando as suas verdades. Precisamos compreender que a oração foi e é base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Tem hora que nós precisamos parar, respirar fundo e nos concentrar, não é isso que nós fazemos normalmente? Pois é, tem hora que nós precisamos parar. Ar, pneuma, do grego, ou ruá, do hebraico, que significa a mesma raiz da palavra espírito, ar. Nós precisamos aspirar o Espírito de Deus, pedir a Ele que nos oriente quando nós não podemos fazer mais nada. Davi diz, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. É assim. Tem hora que nós precisamos parar para conversar com Deus. O homem não pode nos ajudar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, Atos 4, 25, 26 diz, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra
e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Isso aqui que está sendo falado por Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, verso 25 e 26, está no Salmo 2. Então, a oração é fundamentada na palavra. Davi falou assim: a tua palavra diz desta forma, e Deus não pode jamais se contradizer. A verdade sempre prevalecerá. Então, passemos agora para o terceiro objetivo. Terceiro e último objetivo, somos três: uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que ora e uma igreja ousada no seu testemunho é agora o terceiro objetivo. O primeiro tópico diz: ousadia para enfrentar a oposição do Evangelho. Veja bem, estavam numa situação dificílima. Roma gostava muito de pegar alguém e botar numa cruz. Cortar a cabeça de alguém era coisa fácil. Agora, para o terceiro... Estavam agora colocando no Coliseu, pegavam ali as pessoas vivas e botavam lá dentro para os leões comerem. Eles sabiam que isso ia acontecer, mas ele diz assim: concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Por isso, Hebreus 12 diz: estava numa situação difícil. Versículo 1: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da perseguição, do escárnio, está agora assentado à destra do Pai. Agora, tópico 2, ousadia no Espírito, do exercício dos dons espirituais. Você vê, quando Pedro chega com João, um monte de gente em volta, ele indo para o templo: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles sabiam que dali iria haver uma briga, uma oposição muito grande. Mas aqui a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia, porque ela está firmada na rocha. E ousadia na exposição da palavra. Movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o Evangelho com ousadia, sem temer oposição. Estou nem aí para a oposição, eu estou em frente, eu estou fazendo a obra de Deus e Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra nós? Quem ousará alguma coisa contra a igreja do Senhor? Atos 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Chegamos aqui agora na nossa conclusão. Assim como a igreja primitiva, essa igreja do início, enfrentou desafios com oração, ousadia e fé no Espírito Santo, somos chamados a viver da mesma forma. Diante das adversidades, devemos buscar a Deus com fervor e permanecer firmes na fé e proclamar o Evangelho sem medo, com coragem. E isso não se consegue sem a busca do Espírito Santo. Ser cheio, nós não podemos nos acostumar com Deus. Não podemos nos acostumar com Deus. Ele é novidade de vida. Jesus falou: dá-nos o pão nosso de cada dia. Não é o pão do mês. O pão, palavra de Deus, deve vir a cada dia sobre nossas vidas. Isso não pode ser esquecido, jamais. Então, estamos chegando agora ao final da nossa
aula classe número 4, lição número 4, nesse dia 27 de julho, e gostaríamos que você, se você gostou dessa aula, passa para frente, compartilha. Não queremos likes. Se quiser dar like, é contigo. Mas compartilha. Se alguém que você lembrou agora gostaria, seria bom essa pessoa ouvir esse tipo de aula, compartilha. Nas várias formas que você tem aí, nas várias formas, compartilha. E nós estaremos aqui domingo que vem para a próxima aula, que também será um tema muito maravilhoso. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu serviço, sobre o teu estudo, e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima aula.